Mamãe, a senhora lembra quando a água levou minha calcinha branca? A frase saiu da boca de uma menina de 3 anos e descrevia com precisão um momento que ela jamais poderia lembrar. O que parecia uma fantasia infantil se tornaria um dos casos brasileiros de reencarnação familiar mais documentados por cientistas. Aos 3 anos, uma menina brasileira olhou para um lago e descreveu, com precisão, um dia que não podia lembrar. Contou à mãe sobre um passeio, uma amiga e uma pequena roupa levada pela água. A cena era exata, mas havia ocorrido antes de ela nascer. O nome da criança era Cora Schumacher, e tudo o que disse correspondia à última lembrança de sua irmã morta, Síria. O caso, documentado em 1970 por Carl E. Muller e mais tarde revisado por pesquisadores da Universidade de Virgínia, tornou-se um dos primeiros relatos brasileiros de lembrança espontânea de vida passada. São Lourenço, Minas Gerais, 1920. A Cidade das Águas fervilhava com turistas vindos do Rio e de São Paulo. Vagões de trem traziam famílias em busca de descanso e cura. Entre os jardins e o vapor das fontes, vivia a família Schumacher, imigrantes alemães que tentavam reconstruir a vida após a morte súbita da filha mais velha. Síria tinha apenas 4 anos quando sucumbiu ao croup. Meses depois, o silêncio tomou conta da casa. A mãe evitava falar o nome da menina e o pai mergulhou no trabalho. Até que, 2 anos depois, nasceu Cora. A nova criança trouxe leveza, mas também um desconforto silencioso. Havia nela algo familiar demais. O jeito de olhar, o riso, as pequenas manias. Nada que chamasse atenção. Até o verão de 1929, quando a família viajou para São Lourenço, o mesmo destino das últimas férias de Síria. Era uma manhã clara, com névoa baixa sobre o lago. Cora caminhava ao lado da mãe e de uma amiga da família. O vento soprava leve quando, de repente, a menina parou, fitou a água e falou com naturalidade. Mamãe, a senhora lembra quando estávamos aqui com a dona F e a água levou minha calcinha branca? O tempo pareceu se partir. Dona Schumacher sentiu o corpo gelar. O episódio havia acontecido exatamente como a filha descrevera, mas com Síria, 4 anos antes. Ninguém jamais comentara aquela história diante de Cora. Nem mesmo o pai sabia dos detalhes. A amiga presente ficou sem palavras. A mãe tentou ignorar, mas a menina insistiu. Repetiu diálogos, gestos e até o tom de voz das mulheres envolvidas. A dona F tentou pegar, mas disse que era só um pano, não eu, disse Cora, rindo. Aquela recordação impossível marcou o início de um dos casos mais antigos e bem documentados de lembrança de vida anterior no Brasil. O Lago de São Lourenço seria, para sempre, o espelho de 2 infâncias, uma que se foi e outra que lembrava. E o que Cora diria depois deixaria sua mãe entre a fé e o medo. Durante dias, Dona Schumacher evitou falar sobre o que acontecera à beira do lago. Tentou convencer a si mesma de que fora coincidência, uma fantasia infantil. Mas a lembrança persistia na fala da menina. Cora repetia as cenas como quem revive algo vivido e não ouvido. A água era fria. O céu estava branco e mamãe ficou brava, dizia, descrevendo detalhes que jamais ouvira de ninguém. Quando a mãe tentou mudar de assunto, Cora perguntou: "Por que a senhora não fala mais com a dona F?" O mesmo afastamento que de fato ocorrera após a morte de Síria. De volta à casa, em Belo Horizonte, Dona Schumacher começou a observar discretamente o comportamento da filha. Notou que Cora tinha gestos idênticos aos da menina falecida. Dobrava o lenço no mesmo formato, colocava as mãos no colo do mesmo jeito e insistia em dormir abraçada a uma boneca antiga que fora de Síria. O pai, prático e cético, considerou aquilo imaginação, mas a mãe sabia que havia algo mais. As semanas se passaram
Numa tarde, ao folhear um álbum de fotografias, Cora apontou para uma imagem antiga e exclamou: "Essa sou eu, naquele dia em que papai tirou a foto no jardim." Era uma fotografia de Síria, aos 3 anos, cercada por flores. Nenhuma explicação lógica parecia bastar. O episódio começou a circular discretamente entre vizinhos e parentes. Alguns diziam que era influência do além. Outros, que a mãe alimentava lembranças demais da filha morta. Mas a família não era espírita, nem frequentava centros. O tema de reencarnação era distante de suas crenças. Mesmo assim, Dona Schumacher começou a anotar as frases da menina, temendo esquecê-las. Foi somente anos mais tarde que o relato chegaria às mãos do pesquisador Carl E. Muller, autor do livro Reincarnation, Based on Facts, 1970. Muller recolheu depoimentos da família e incluiu o caso entre os primeiros exemplos documentados de lembranças espontâneas de vida passada no Brasil. Ele observou que Cora jamais ouvira histórias sobre Síria e que os detalhes narrados coincidiam com fatos confirmados por testemunhas. Mas em 1929, no silêncio da casa, o que existia era apenas o espanto. A mãe perguntava a si mesma se seria castigo, milagre ou loucura. Cora, por sua vez, parecia não entender o impacto de suas próprias palavras. Para ela, o passado era apenas um lugar para onde a memória voltava sem esforço. E numa noite, quando o pai acreditava que tudo havia terminado, a menina acordou chorando e disse: "Mamãe, eu não quero morrer outra vez naquele quarto." E foi então que a família percebeu que aquilo não era apenas lembrança. Era uma história que insistia em continuar. Nos meses seguintes ao episódio do lago, a família Schumacher tentou restaurar a normalidade. A menina voltou à rotina simples da casa, mas algo havia mudado. Cora não era uma criança comum. Tinha uma lucidez precoce, uma atenção que desconcertava os adultos. Observava os gestos da mãe com uma serenidade madura e, por vezes, dizia frases que pareciam vir de outro tempo. Quando via o retrato de Síria, não demonstrava estranheza, apenas uma familiaridade calma, como se olhasse para uma recordação distante de si mesma. Dona Schumacher começou a anotar o comportamento da filha em um caderno. As anotações mostravam um padrão constante. Cora evitava certas músicas que Síria costumava ouvir, reclamava do mesmo medo de chuva forte e, curiosamente, chamava a própria mãe de minha companheira de banho, expressão usada pela irmã em uma brincadeira que a mãe lembrava com dor. Esses detalhes, isolados, poderiam parecer coincidências, mas, somados ao episódio do lago, formavam um quadro difícil de ignorar. Quando Cora completou 5 anos, os relatos diminuíram. Era como se o fio da memória se dissolvesse aos poucos. O que restava eram fragmentos, pequenas frases, gestos repetidos, sonhos que ela dizia já ter vivido. Ao longo do tempo, a mãe deixou de registrar. A vida seguia, e o mistério foi se acomodando entre as lembranças da família, guardado como um segredo que só o silêncio compreendia. Décadas depois, nos anos 1960, o caso chegaria às mãos do pesquisador britânico Carl E. Muller, que reuniu relatos de reencarnação em várias partes do mundo. Fascinado com a consistência do testemunho, Muller rastreou a origem da história até Minas Gerais. Entrevistou familiares, analisou o contexto e confirmou a autenticidade dos depoimentos. Em 1970, publicou o caso no livro Reincarnation, Based on Facts, descrevendo Cora como uma das primeiras crianças brasileiras a demonstrar lembranças específicas de uma vida anterior. Para Muller, o caso de Cora era exemplar por reunir 3 elementos centrais: espontaneidade, verificação e ausência de influência doutrinária. Não havia crença prévia na família, nem contato com o espiritismo, que na época ainda se expandia no Brasil. As declarações da menina ocorreram de forma natural, sem indução
ou interesse externo. Cora cresceu, tornou-se uma jovem reservada e raramente falava sobre o assunto. A mãe, por outro lado, nunca esqueceu o que ouvira. Dizia que, ao olhar para a filha, via duas existências convivendo num mesmo olhar. Uma que estava ali, viva, e outra que o tempo parecia ter esquecido de levar. E foi somente muitos anos depois, já adulta, que Cora revelaria um último detalhe que Muller registraria com espanto. O tempo passou. As anotações da mãe se tornaram amareladas, guardadas no envelope junto a fotografias de infância. Cora cresceu, casou-se, mudou de cidade. A lembrança do episódio do lago parecia ter se dissolvido na vida adulta, até um dia, já mulher feita, ser convidada a recontar sua infância a um pesquisador estrangeiro que visitava o Brasil. Carl E. Muller ouviu pacientemente cada relato. O que mais o impressionou não foi apenas o episódio em si, mas a naturalidade com que Cora descrevia o sentimento de voltar a um lugar onde já se foi feliz. Durante a entrevista, ela revelou algo que nunca havia dito nem à mãe. Contou que, nas semanas seguintes à viagem a São Lourenço, sonhava repetidamente com uma cena. Estava num quarto pequeno, com janelas altas e um cobertor grosso. Sentia dificuldade para respirar e chamava pela mãe. Ao amanhecer, acordava assustada, com o peito apertado. Disse que não entendia o motivo, apenas sabia que aquele sonho era de outro tempo. Muller registrou o relato e comparou com a causa da morte de Ciria Schumacher, falecida em 1925 por asfixia causada por Krupp. Para o pesquisador, a coincidência entre o sonho e o histórico médico reforçava a hipótese de lembrança autêntica de uma vida anterior. Ainda assim, evitou conclusões dogmáticas. A tarefa do cientista, escreveu, é descrever o inexplicável com rigor, sem transformá-lo em crença. O caso foi incluído no capítulo sobre crianças que recordam experiências específicas da vida passada, tornando-se referência em estudos comparativos entre relatos brasileiros e europeus. Décadas depois, o pesquisador James Matlock revisitaria o arquivo e incluiria Cora na Psi-enciclopedia, citando o caso como exemplo clássico de memória espontânea em contexto familiar, sem influência cultural prévia. Enquanto isso, a própria Cora levava uma vida discreta. Dizia acreditar em algo que chamava de continuidade, mas evitava a palavra reencarnação. Não é voltar, teria dito certa vez. É apenas lembrar. Sua irmã, Síria, permanecia uma presença silenciosa, uma ausência cheia de memória. Para os estudiosos, o caso Schumacher marcou um divisor de águas. Pela primeira vez, um relato brasileiro foi reconhecido internacionalmente como evidência documentada de lembrança espontânea. Mas, para a família, foi apenas uma história que jamais se fechou. E quando, já idosa, Cora voltou a São Lourenço, diante do mesmo lago coberto de névoa, ela murmurou algo que ninguém entendeu de imediato. Foi aqui que tudo começou. E foi aqui que terminou. E então sorriu, como quem reencontra um lugar esquecido. Cora nunca buscou fama, tampouco quis transformar sua história em mistério. Viveu como qualquer mulher de sua geração. Casou, teve filhos, trabalhou, envelheceu. Mas quem a conhecia mais de perto dizia que havia algo diferente em seu modo de olhar, como se sempre enxergasse duas realidades ao mesmo tempo. Uma, presente, outra, feita de lembranças que não lhe pertenciam. A entrevista concedida a Carl E. Muller permaneceu arquivada por anos, até ser republicada na Inglaterra, em 1970. O caso Schumacher passou então a circular discretamente entre grupos de pesquisa em parapsicologia e espiritismo. No Brasil, estudiosos como Hernani Guimarães Andrade e Guy Lyon Playfair identificaram nele um padrão recorrente. Crianças pequenas, geralmente entre 2 e 5 anos,
descrevendo fatos da vida anterior com precisão e espontaneidade, sem contato prévio com o espiritismo ou qualquer doutrina reencarnacionista. No caso de Cora, o elemento mais intrigante era o vínculo familiar. Ela não lembrava uma vida distante, mas a da própria irmã falecida. Segundo os estudos posteriores, esse tipo de caso, chamado reencarnação dentro da família, apresenta curtos intervalos entre as vidas, geralmente inferiores a 2 anos. E, como em outros relatos analisados por Ian Stevenson e Matlock, a lembrança tende a se extinguir conforme a criança cresce, como se a nova identidade tomasse lentamente o lugar da anterior. Para os céticos, o episódio podia ser explicado como transmissão inconsciente de informações, fragmentos de conversas, memórias maternas ou pura coincidência. Mas nenhum registro mostrava que a mãe tivesse mencionado o incidente do lago na presença da filha. O silêncio anterior ao relato continuava inexplicável. Cora viveu até a velhice, sem jamais negar o que dissera na infância. Limitava-se a responder, com serenidade: "Eu não inventei, eu só me lembrei." Sua morte, décadas depois, foi tranquila. No quarto, havia uma fotografia antiga, 2 meninas à beira de um lago, de mãos dadas. Uma era Síria, a outra, Cora. Hoje, o caso Schumacher é citado em publicações acadêmicas como uma das primeiras evidências brasileiras de lembrança espontânea de vida passada, investigada de forma independente e descrita em detalhe por Muller em Reincarnation, Based on Facts, 1970. É, também, um retrato da fragilidade e da força da memória, o ponto em que a vida e o mistério se tocam. Porque, para a mãe de Cora, nenhuma explicação científica superou o que sentiu naquele dia à beira do lago. E foi então que ela compreendeu. Talvez o amor encontre caminhos que a própria razão ainda não aprendeu a nomear. Décadas depois do episódio em São Lourenço, o Brasil vivia outra realidade. O país se modernizava e o espiritismo ganhava espaço entre intelectuais e médicos. Foi nesse contexto que, em 1969, um dossiê amarelado cruzou o Atlântico. Dentro dele, recortes de jornal, traduções e um breve relato manuscrito descreviam a história de uma menina mineira que dizia lembrar a vida da própria irmã. O envelope foi parar nas mãos do pesquisador e escritor Carl E. Muller, na Inglaterra. Muller já estudava casos semelhantes na Índia e no Sri Lanka, e buscava relatos que ocorressem fora do eixo oriental, onde a reencarnação fazia parte da cultura. O caso brasileiro chamou sua atenção exatamente por isso. Uma família cristã, sem vínculo religioso com o espiritismo, relatando lembranças verificáveis de uma vida anterior. Intrigado, ele iniciou uma investigação independente. Com a ajuda de correspondentes no Rio de Janeiro, Muller confirmou que a família Schumacher existira em Minas Gerais e que a menina síria morrera em 1925 de Krupp, fato registrado em cartório. Também obteve uma cópia das anotações da mãe, escritas décadas antes. Nelas, constavam frases idênticas às que a própria Cora relataria mais tarde ao ser entrevistada. Em seu livro Reincarnation, Based on Facts, 1970, Muller descreveu o caso como um exemplo raro de lembrança espontânea dentro de um núcleo familiar sem predisposição cultural. Para ele, a ausência de motivação religiosa tornava o relato ainda mais valioso. Se é verdade que a mente infantil pode guardar ecos de outra existência, escreveu, Cora Schumacher é uma testemunha involuntária desse fenômeno. O livro teve repercussão modesta, mas suficiente para atrair a atenção de outros pesquisadores. Entre eles, o médico canadense Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, considerado o principal investigador de casos de lembrança de vidas passadas. Stevenson citou o trabalho de Muller como precursor e mais tarde viria ao Brasil estudar fenômenos semelhantes. Enquanto isso,
A história de Cora seguia quase desconhecida em seu próprio país. Apenas nos anos 1980, o caso seria traduzido integralmente para o português, quando o engenheiro e pesquisador Hernani Guimarães Andrade começou a mapear relatos nacionais de reencarnação. A redescoberta do caso Schumacher marcaria o início de uma nova fase, a busca científica por padrões, não por milagres. E foi então que um grupo de pesquisadores brasileiros decidiu testar se as lembranças de Cora realmente seguiam a lógica que a ciência insistia em negar. Nos anos 1980, o nome de Cora Schumacher ressurgiu discretamente em um escritório modesto na cidade de Bauru, interior de São Paulo. Ali, funcionava o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, fundado por Hernani Guimarães Andrade, engenheiro, físico e um dos primeiros brasileiros a tratar o tema da reencarnação com metodologia científica. Andrade havia lido a referência a uma menina de Minas Gerais nas páginas do livro de Carl E. Muller e decidiu investigar. O pesquisador não conseguiu localizar a própria Cora, já adulta e vivendo de forma reservada, mas obteve contato com familiares distantes que confirmaram o antigo relato. Ao cruzar as informações de Muller com registros civis e testemunhos, Andrade concluiu que o caso era autêntico e que os detalhes narrados batiam com a documentação da época. Em seu livro Reencarnação no Brasil, 1988, ele incluiu o caso Schumacher como o mais antigo relato verificado de lembrança espontânea em solo brasileiro. A partir daí, o Instituto passou a reunir dezenas de outros casos, muitos deles também envolvendo relações familiares diretas. Um exemplo foi o de Paulo Lorenz, menino que dizia ser a reencarnação da própria irmã, morta por suicídio. Outro, o de Jacira Silva, que lembrava a vida do tio falecido. Andrade percebeu um padrão: intervalos curtos entre as vidas, coincidências físicas, comportamentais e emocionais. O caso Schumacher, ocorrido mais de meio século antes, parecia antecipar todos esses elementos. O engenheiro via a reencarnação não como dogma, mas como fenômeno psicobiológico. A memória não está apenas no cérebro, dizia, mas em um campo de informação que persiste além da matéria. Em seus estudos, comparava as lembranças infantis a ecos de uma gravação antiga, reproduzida acidentalmente na mente em formação. A análise de Andrade despertou o interesse de pesquisadores estrangeiros, entre eles o próprio Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, que manteve correspondência com ele. Nos arquivos da instituição americana, o caso Schumacher aparece citado ao lado de estudos conduzidos no Sri Lanka e na Índia, como exemplo de memória reencarnatória de curta duração dentro do mesmo grupo familiar. Enquanto a ciência buscava respostas, o público brasileiro começava a se familiarizar com histórias assim. Chico Xavier já era figura nacional e o espiritismo se tornara parte da cultura popular. O caso de Cora, mesmo discreto, ajudou a pavimentar o diálogo entre fé e método científico. Mas Andrade ainda queria ir além, provar que tais lembranças não dependiam da crença, e sim de observação rigorosa. E foi então que ele descobriu que o Brasil abrigava outros casos tão precisos quanto o de Cora, e ainda mais inquietantes. Enquanto a pesquisa acadêmica começava a observar casos de lembranças espontâneas com cautela, o Brasil já vivia um outro tipo de investigação, feita não em laboratórios, mas em centros espíritas e salões modestos espalhados pelo interior do país. Desde o final do século XIX, o pensamento de Allan Kardec, trazido da França, havia se fundido às tradições religiosas brasileiras, criando um solo fértil para o estudo espiritual da reencarnação. Nos anos 1920, quando Cora Schumacher pronunciou suas primeiras palavras sobre o passado, o espiritismo já se consolidava como movimento popular. Era uma doutrina que unia moral, observação e fé, e que defendia a continuidade da alma como processo natural.
Embora a família Schumacher não tivesse ligação direta com o espiritismo, o contexto cultural em que viviam já era permeado por essa ideia. Um país onde a morte não representava necessariamente o fim. Décadas depois, o médium Chico Xavier se tornaria o principal rosto dessa crença. Seus livros psicografados e relatos de comunicação entre mundos fariam do Brasil o epicentro ocidental da reencarnação. Ao mesmo tempo, figuras como Hernani Guimarães Andrade e, mais tarde, o neuropsiquiatra J. B. Tucker nos Estados Unidos buscavam construir pontes entre espiritualidade e metodologia científica. Para Andrade, não havia conflito entre as duas abordagens. A fé é a intuição do fenômeno. A ciência é o seu registro, dizia. Ele via casos como o de Cora Schumacher não como prova de dogma, mas como indício de uma realidade ainda não compreendida pela biologia tradicional. Se há continuidade da consciência, escreveu, a reencarnação não é milagre, é mecanismo. Mas, fora dos círculos espíritas, o assunto ainda provocava resistência. Para muitos pesquisadores, a simples menção à palavra reencarnação comprometia a credibilidade de qualquer estudo. Ainda assim, alguns fatos se impunham. Crianças sem contato com o espiritismo, descrevendo com precisão lugares, pessoas e circunstâncias verificáveis. O caso Schumacher, que nasceu num país onde a fé e a ciência dividem o mesmo espaço, tornou-se símbolo desse equilíbrio raro, um ponto de convergência entre a observação empírica e a crença na sobrevivência da alma. E enquanto o espiritismo popularizava o tema, o mundo acadêmico começava a tratá-lo com seriedade inédita. Em 2016, o nome de Cora reapareceria em um banco de dados internacional, ao lado de mais de 1.000 casos verificados em 5 continentes. Mas havia uma pergunta que nem a fé, nem a ciência conseguiam responder completamente. O que exatamente sobrevive daquilo que fomos? E foi essa pergunta que guiaria a próxima geração de pesquisadores. Nos últimos anos, o estudo da reencarnação passou a ocupar um espaço discreto, porém respeitado, dentro da pesquisa em consciência. Universidades nos Estados Unidos, na Índia e no Brasil mantêm arquivos de casos que desafiam a explicação tradicional. Entre esses arquivos, o nome de Cora Schumacher reaparece, quase um século depois, como referência de consistência e precocidade. O antropólogo norte-americano James G. Matlock, um dos principais continuadores da obra de Ian Stevenson, revisou o caso em 2019, na obra Signs of Reincarnation. Para ele, a importância de Cora não estava apenas no conteúdo das lembranças, mas na estrutura do relato, espontâneo, documentado e confirmado por terceiros. Em uma análise comparativa entre 18 casos brasileiros revisados, Matlock apontou que a maioria envolvia laços familiares diretos e intervalos curtos entre as vidas, um padrão também observado na Ásia e na América do Norte. Essas conclusões foram reforçadas por um estudo de 2024, conduzido pelo psicólogo brasileiro Eric Vinícius Ávila Pires, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele reentrevistou adultos que, na infância, alegaram memórias de vidas passadas. O resultado mostrou que mais da metade ainda se lembrava de fragmentos das mesmas histórias décadas depois. Em alguns casos, fobias e traços de personalidade se mantiveram inalterados. O estudo incluiu referências ao trabalho pioneiro de Muller e destacou o caso Schumacher como um marco histórico, o primeiro registro brasileiro de lembrança familiar espontânea validada. Na comunidade científica, esses resultados foram recebidos com cautela, mas também com respeito. Publicações como Explore, The Journal of Science and Healing passaram a considerar os casos de reencarnação como fenômenos de memória anômala, um termo neutro que permite estudos sem conotação espiritual. A abordagem mudou. O foco não é provar crenças, mas compreender a natureza da consciência.
Em uma conferência em 2023, Matlock afirmou: casos como o de Cora Schumacher mostram que o fenômeno transcende culturas. A mente parece guardar rastros que resistem ao tempo e, talvez, à morte. Hoje, o caso integra o acervo digital da Psi Enciclopédia, catalogado entre os Brazilian Family Cases, ao lado de relatos como o de Paulo Lorenz e Jacira Silva. Mesmo após 100 anos, a história de Cora ainda é citada em congressos internacionais sobre estudos da consciência. E à medida que novos métodos de neurociência tentam mapear os limites da memória, o nome daquela menina mineira continua ecoando discretamente nos relatórios acadêmicos, lembrando que o primeiro passo do mistério, às vezes, é apenas lembrar. Mas uma última peça ainda faltava. O que esse caso ensinou sobre a própria natureza da vida? E foi essa pergunta que encerraria a jornada de Cora e abriria a nossa. 100 anos se passaram desde que uma menina de 3 anos olhou para um lago e descreveu um dia que não vivera. O caso Schumacher atravessou fronteiras, línguas e gerações, preservando a mesma pergunta: o que, afinal, é a memória? Seria apenas um arquivo biológico guardado no cérebro? Ou um registro mais profundo que a matéria não consegue apagar? Hoje, pesquisadores analisam casos como o de Cora, com tecnologias que Muller e Andrade jamais imaginaram. Neuroimagem, regressão controlada, análise de padrões linguísticos. Mas, mesmo diante de dados e gráficos, a essência do fenômeno continua a mesma. Crianças pequenas, sem estímulo externo, descrevendo vidas que precedem as suas. Nenhuma teoria explica completamente. Nenhum ceticismo consegue apagar o desconforto que esses relatos provocam. Em 2025, o caso Schumacher segue citado em bancos de dados internacionais, como um dos pilares da pesquisa sobre lembranças espontâneas. Os estudos de Matlock e Ávila Pires apontam que, embora raros, esses relatos revelam algo consistente. A memória pode ultrapassar o limite físico do corpo. E se isso for verdade, a consciência talvez seja o elo invisível entre as existências. Para a mãe de Cora, tudo começou com uma frase simples: mamãe, a senhora lembra quando a água levou minha calcinha branca? Aquela lembrança infantil transformou-se em uma pergunta que atravessou o século. Talvez a menina não quisesse provar nada. Talvez só quisesse lembrar o que o tempo tentou esconder. Em São Lourenço, o lago ainda existe. Nos dias frios, a névoa cobre a superfície como um manto. Quem caminha por ali diz sentir uma calma diferente, uma sensação de retorno. Não há registros, nem milagres. Apenas o eco de uma lembrança que sobreviveu. Casos como o de Cora Schumacher nos fazem repensar o que chamamos de fim. Talvez a morte não seja interrupção, mas passagem. Talvez o amor, a dor e a memória formem um mesmo fio, contínuo e invisível. Seja qual for a explicação, uma coisa permanece. As histórias que desafiam a lógica são também as que nos aproximam do mistério de existir. E quando nos perguntamos se tudo acaba, talvez devêssemos lembrar da menina mineira que um dia olhou para o espelho das águas e reconheceu o reflexo de outra vida. Casos como este nos fazem questionar o tempo, o esquecimento e a própria alma. Se essa história te tocou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Toda semana, um novo relato real que nos faz questionar os mistérios da vida e da consciência.